E vamos falar de um tema para lá de polêmico quando o assunto é recolocação profissional, que é GUP. Bom, quem sou eu na fila do pão para poder falar sobre essa tecnologia? Sim, uma tecnologia para otimizar o tempo dos RHs. Sou Bárbara Priori, mentoria especialista em carreira e sou uma GUP Expert, ou seja, eu fui uma das 40 mentoras no Brasil inteiro escolhidas para ser treinada pela própria empresa para falar da tecnologia. Não estou ganhando nada com isso, mas é muito importante que eu tenha este conhecimento para passar para os meus mentorados, para os meus alunos e também para você, meu querido seguidor aqui do YouTube. Bom, vamos falar de algumas estratégias para otimizar a sua candidatura? Primeiro, eu quero trazer aqui um tema muito relevante para te ajudar a pensar um pouquinho. Bom, provavelmente você já deve ter visto dentro do LinkedIn as pessoas falando mal da Gup, ou até mesmo você já foi essa pessoa, não é mesmo? Ah, mas a GUP não funciona, eu nunca tive resultados com a GUP. O que que acontece? Hoje são centenas e milhares de currículos concorrendo a uma única posição. Nós estamos em um momento extremamente competitivo e por esse motivo, imagine só, são milhares de pessoas para uma posição, ou seja, uma passa e as outras ficam frustradas e dizem que a empresa não funciona. Só que não é só o seu currículo que é tido como análise nessa ordenação. Sim, ordenação, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. É também outros fatores, como fit cultural, perfil comportamental. Por isso que esse vídeo aqui vai te ajudar a entender um pouquinho melhor de como funciona a plataforma da Gup. A Gup, ela é uma solução tecnológica para ajudar a otimizar o tempo do RH. Então, as empresas utilizam para fazer as triagens. E aí, bom, um bom motivo para você utilizar a plataforma é que grandes empresas costumam utilizar essa ferramenta para triagens de currículos. Empresas grandes como o Grupo Boticário, por exemplo. Então, se você disser, puxa, eu não quero ter o meu cadastro na Gup. Eu não quero. Ah, se é vaga pela Gup, eu nem quero participar. Pode ser que você esteja perdendo boas oportunidades pelo fato de simplesmente não ter o seu cadastro dentro da empresa e não se candidatar. Então vamos lá. A Gup, ela vai utilizar como base a vaga que o recrutador está trabalhando. Então o recrutador ele vai lá e faz um preenchimento da sua vaga. E aí você precisa ter os requisitos dessa vaga para você ter chances. Então vamos lá. Vamos supor que esta vaga esteja pedindo metodologias ágeis, esteja pedindo Scrum Kanban. Você precisa ter essas competências. Então não é só o fato de você ter um cadastro, se candidatar, você precisa entender que você tem que ter as competências alinhadas ao que as vagas que você está buscando está pedindo. Então, o primeiro ponto para ter uma boa candidatura é entender sobre isso. Então, um fato importante é que você olhe para as vagas que você está se candidatando. Quais competências você já tem? Quais competências você não tem e precisa desenvolver? Então, se você tem competências que precisam ser desenvolvidas, vai desenvolver, porque quando a empresa coloca a vaga dela dentro da plataforma, ela vai fazer a leitura de palavras-chave, mas também de contexto para entender quem tem essas competências para ordenar para cima esse profissional. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, vamos falar um pouquinho da questão de preenchimento. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem hoje dentro da plataforma? Elas não preenchem com detalhes a sua experiência profissional. Então, quando você vai fazer o preenchimento dentro da GUP, leia com bastante atenção tudo o que está sendo pedido. Formação acadêmica, coloque as informações da sua formação acadêmica, coloque as suas experiências, coloque os seus cursos, descreva bem a parte das experiências e é aqui que está o maior erro que as pessoas cometem. Quando elas vão escrever sobre as suas experiências, elas costumam ser muito rasas e falar, eu trabalhava com RH, então a rotina de recursos humanos e só. E ela não descreve as atividades que ela desenvolvia. Então, dentro daquela etapa de descrição de atividades, você precisa descrever muito bem. Sabe como nas vagas? As vagas, quando você vai se candidatar, você já percebeu que tem ali o dia a dia da vaga? Que as empresas costumam explicar mesmo como vai ser o seu dia a dia, é mais ou menos como você precisa pensar para também escrever dentro da parte de experiências das plataformas e também no seu próprio currículo. E aí nós temos as etapas de habilidades, dados pessoais, e aí o que que acontece? Dentro daquela etapa de habilidades, que são 30 habilidades que podem ser escritas, as pessoas também
costumam não preencher aquela etapa. E o ATS lê aquelas palavras-chave. Então, você está perdendo mais uma oportunidade de leitura de palavras dentro do seu perfil. Então, inscreva as habilidades, principalmente aquelas que estão sendo destacadas pela própria vaga. Então, comece a observar o que que as vagas estão pedindo e traga para aquelas habilidades essas palavras. Falando um pouquinho de candidatura. Nas candidaturas, quando você coloca lá candidatar-se, ele vai te levar para a candidatura e aí a gente tem algumas questões ali. Bom, pode ser que você tenha pode ser que você conheça alguém dentro daquela empresa que você está se candidatando e você tenha a oportunidade de destacar que você tem alguém que pode te indicar. Então você coloca o nome e o e-mail da pessoa e ela vai receber ali um e-mail na sua caixa de mensagens. E aí ela vai autorizar dizer que conhece você e aí você está habilitado para ter ali uma indicação. A gente também tem aquelas perguntas eliminatórias. Não sei se você já chegou a perceber que a empresa cria perguntas eliminatórias. E aí, dependendo da sua resposta, automaticamente você já é eliminado do processo. Então, de novo, não é a GUP quem elimina nenhum candidato, é a configuração que o recrutador deixou naquela parte para que, se você responda algo que ele não está esperando, você seja eliminado. Então, fique atento às perguntas eliminatórias. E aí, a gente vai ter uma parte em que você pode destacar um pouquinho mais das suas habilidades, falando para o recrutador quem é você, o que que você tem alinhado às vagas que você está buscando, que é aquela parte para você preencher. E aí, muitas pessoas deixam de preencher aquela etapa que você pode fazer ali um alinhamento de valores, um alinhamento de expectativas com o que você tem e o que a empresa está buscando. E muitas pessoas deixam aquela parte de preencher. Bom, o ATS não faz a leitura daquela etapa, mas o recrutador ele valoriza muito as pessoas que escrevem naquele campo. Falando um pouquinho de GUP, tem muitas pessoas que acreditam que é a GUP que escolhe a ordem ou a quantidade de etapas dentro de um processo seletivo. E não é a GUP, é a empresa quem escolhe quantas etapas e como que vai ser o processo seletivo. Então, de novo, não é sobre a GUP. As pessoas, já vi pessoas falando, poxa, a GUP não me dá um feedback do processo seletivo. Não é a GUP que tem que te dar um feedback do processo seletivo, é o recrutador. O recrutador quem está trabalhando com a vaga e ele que pode trazer ali a informação, né, o feedback de se você passou ou não na sua entrevista, e não a GUP. A GUP é simplesmente uma ferramenta, uma tecnologia para otimizar o tempo do RH. Bom, espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho mais. Eu tentei trazer informações relevantes nesse vídeo de forma resumida e prática para que você entendesse um pouquinho de como funciona a plataforma tão temida GUP. E se você gostou desse conteúdo, já me segue aqui, curte, compartilha com alguém que precisa entender um pouquinho mais de como a plataforma funciona. E segue aqui também os meus contatos, o meu LinkedIn, o meu Instagram. E se você estiver buscando uma recolocação profissional e estiver com dificuldade, entre em contato comigo que eu vou adorar entender um pouquinho mais sobre o seu momento de carreira e te guiar nessa jornada rumo à sua recolocação profissional.